Sejam muito bem-vindos ao episódio, eu acho que 4, da série de Indicando Livros Nacionais, para te mostrar que a literatura brasileira é boa assim, só a escola que te traumatizou com livros bosta. E como sempre, eu quero trazer 2 livros com uma premissa bem diferente. Se você gosta de uma vibe meio pirata, meio found family, uma saga de livros que você só descobre o final no último livro, você vai adorar Nadia Quinn. Eu descobri Nadia Quinn porque a escritora, ela faz a própria propaganda, então ela tá sempre na internet, ela tá sempre no TikTok, Insta, YouTube, onde ela puder, ela está lá. Então, quando eu vi que a minha folha estava sendo contaminada por ela, eu resolvi dar uma chance para os livros, e sim, são muito bons. Eu, infelizmente, só consegui ler o primeiro e o segundo, mas já tem 4, com o lançamento do quinto já previsto para esse ano, com uma capa que, meu amor, eu surtei já. A gente acompanha a vida do Dimitri. Quem que é Dimitri? Não sei. Essa é a ideia. O Dimitri, ele é achado no meio do mar por um navio pirata e acaba se juntando aos navegantes. Só que ele não sabe do passado dele, ele só sabe que o nome dele é Dimitri, porque tá na roupa, tá escrito. Ele não sabe de onde ele veio, ele só tem alguns flashbacks ali aleatórios. Obviamente, essa tripulação tá procurando um tesouro, claro, são piratas. Enquanto o Dimitri, ele só tá ali, tá vivendo porque ele não sabe de nada da vida dele. Ele tá ali incomodando todo mundo porque ninguém gosta dele, né? Pra piorar a situação do coitado, que já tá uma merda. Eu acho incrível que a escritora, ela criou um mundo inteirinho. E eu adoro quando os escritores fazem isso. Tipo, eles criam um mundo inteiro. Quando eu digo que ela criou um mundo inteiro, é literalmente um globo terrestre com continentes diferentes. Tem um idioma específico, tem culturas específicas, tem toda a história. Ela criou toda a história. Gente, para. Você consegue até um mapa codificado. Sim, ela criou um código. Um tipo de moeda específica, e não só um, mas vários tipos de moeda para cada lugar. Bom, até onde eu sei, todos os livros estão disponíveis no Kindle Unlimited, mas eu também vou deixar o link para compra no Mercado Livre aqui na descrição. E você vai me ajudar muito se você comprar pelo link. Eu não sei se ainda funciona o método de compra pela própria autora, ou se ela já tá com uma editora, alguma distribuidora, mas eu recomendo que você siga as redes sociais dela que eu vou deixar aqui, para acompanhar certinho, porque ela sempre mostra tanto o processo de escrita, o processo de publicação. Então, gente, é incrível. Eu amo ela. Eu ainda só li o primeiro e o segundo, mas eu vou ler o resto porque são muito bons, para eu simplesmente deixar assim. E eu tô muito empolgada pro quinto livro também. E eu adoro essa premissa de Found Family, sabe? Que não é tipo família de sangue, mas a família são os amigos que você encontra pelo caminho. Esse tipo de coisa. Gente, uma coisa completamente aleatória. Vocês viram um pôster aqui? Que bonitinho. Eu tenho o livro há 6 meses e eu não sabia que tinha um pôster dentro dele. Parabéns, Nara, parabéns. Colei ele agora aqui no cantinho. Essa saga de livros também tem revistas, como se fosse uma revista publicada por lá. Eu não, sinceramente, eu não sei muito bem como funciona essa revista, mas eu sei que existe revista com todos os personagens. Pra você tem noção, a escritora fez até fanart dos próprios personagens. Então não é fanart, né? Foi a escritora que fez? Não é fanart. E claro, temos um romancezinho maravilhoso aí no meio, porque não podia faltar, não é mesmo? Aí, o que é uma fantasia sem aquelas migalhinhas de romance pra nos fazer felizes, não é mesmo? Agora vamos quebrar toda essa vibe linda, maravilhosa, falando de family, que fantasia incrível e minha vida é boa pra um livro extremamente depressivo. É sério, eu acho que foi o livro que eu mais chorei na minha vida. O nome do livro é Clube dos Amigos Imaginários, e eu acho que quem escreveu esse livro simplesmente é genial, porque eu jamais pensaria nisso aqui. A gente vai acompanhar a história de 2 adolescentes para adultos, né? No livro eles fazem 18, que sofrem de esquizofrenia. O Tiago, ele ouve uma voz na cabeça dele, e a Vanessa, é Vanessa, ela conversa com o bichinho de pelúcia dela. Então, na cabeça dela, o bichinho de pelúcia conversa com ela, olha pra ela, mexe nas coisas, etc. e tal. Só que
o livro não é narrado pelo Thiago e pela Vanessa, e sim pela voz e pelo ursinho. Então a gente tem um capítulo da voz, um capítulo do urso, um capítulo da voz e um capítulo do urso. E é a perspectiva deles com a história dos dois. O livro é pesado, já tô avisando. Por favor, pesquise os gatilhos, porque é gatilho atrás de gatilho. Mas, se tu for adolescente, pra mim é o melhor. Se tu fostes, se tu for, se você for adolescente, eu recomendo que você leia. Porque mesmo a gente acompanhando 2 esquizofrênicos, na verdade são 5. 4. São 4 esquizofrênicos. Que eles se conhecem durante uma sessão de terapia em conjunto. Mas enfim, mesmo sendo 4 esquizofrênicos que sofrem de problemas aí bem complicados, você vai se reconhecer neles, mesmo você não tendo nada. Porque eles estão vivendo a adolescência deles. E é sério, quando me falam que a adolescência é a melhor fase da minha vida, eu tenho muito medo de descobrir qual que é a pior. Eu não consigo tirar esse livro do meu Kindle porque eu marquei tanto, eu comentei tanto lá no livro que eu não consigo devolver pro Kindle, eu tenho dependência emocional naquele livro, cara. Eu não sei qual que é a classificação indicativa, mas eu sei que é pesado, e eu sei que eu chorei muito lendo, e o final me destruiu do nível que eu fechei o livro, fui tomar banho pra chorar. E eu chorei. Muito mesmo. Então, por favor, pesquise gatilhos. Eu não tenho problema com nenhum dos gatilhos que apareceu, mas mesmo assim eu chorei porque eu sou chorona e porque eu, sei lá, eu acho que me conecto muito com os personagens, porque eu sinto como se eu tivesse, sei lá, entendeu? Então, assim, se você for uma pessoa sensível, se você tiver alguns probleminhas aí, eu recomendo que você procure, por favor, os gatilhos antes de tu ler, porque eu não procurei. Eu adoro que eu venho com um livro super legal, super bacana, e do nada, bum, depressão. Gente, então, esse é o último vídeo que eu tenho programado para os livros nacionais, porque eu não tenho mais nenhum aqui que eu tenha lido e falar, não, isso aqui é muito bom, eu vou levar pro canal. Claro que eu já li mais livros nacionais, mas nenhum que me despertasse, assim, a vontade de indicar para alguém. Muitos deles foi porque eu li pela escola mesmo, né? E por isso que muita gente tem ranço, né, de livro nacional, porque vai lá e é obrigado a ler Dom Casmurro. Misericórdia, que livro ruim! Dom Casmurro é péssimo. Como é que isso fez... Como tem gente que ama esse livro? Não, esse livro é horrível. Então, se você tiver mais indicações de livros nacionais, por favor, que não seja cobrado pela escola, porque livro que cai em vestibular e Enem eu deixo para ler pela escola, entendeu? Aqui a gente tá falando de hobby, aqui a gente tá falando de fugir da realidade. A fugir da realidade é fugir do Enem do vestibular, meu filho. Então, eu peço, por favor, que vocês me recomendem aí no canal ou na minha DM do Insta, que eu vou deixar aqui o meu Insta, na minha descrição também, no final do vídeo também, enfim. Não tem desculpa para não me seguir no Insta e no TikTok e no Maratona também, para vocês acompanharem bonitinho as minhas leituras. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like, se inscrevam, me sigam nas redes sociais e eu espero vocês na próxima.